Aleluia. Tem um monte de celular aqui, vou vender um cada, hein? Quem é? Danilo. Isso aí vale meu carro. Glória a Deus, meus amados. Estamos vivendo um tempo novo. Eu creio que Deus, a cada tempo, Ele renova algo na minha e na sua vida. Você crê nisso? Você crê que Deus está soprando um vento em nossas vidas para que possamos viver o melhor nele? Eu preciso acreditar nisso, eu preciso entender que Deus é um Deus que renova todo instante, e a gente precisa estar com o nosso coração aberto para que isso venha realmente acontecer na minha e na sua vida. Eu tenho pedido a Deus, já falei que cada projeto, cada edição do projeto Colisão, Deus me dê algo muito específico. E uma coisa que Deus me entregou para a igreja foi falar sobre avivamento. E devido a algumas coisas, devido a algumas situações na minha vida particular, devido a algumas situações que a gente precisa agir na igreja, e o avivamento, quando vem, acontece o que aconteceu no primeiro louvor aqui, né? A gente já sentiu o que Deus quer fazer no dia de hoje. Deus já falou: olha, fique atento, porque tem algo que eu vou fazer hoje na sua vida. Você precisa estar ligado. Só vai receber, gente, quem se ligar. E tem avivamento, ela acontece em duas áreas da nossa vida. Avivamento acontece na nossa área normal, ou como podemos dizer, nossa vida secular, no nosso dia a dia, né? Eu gosto de falar que crente não tem vida secular, crente é crente em todos os lugares, amém? Amém. Mas para a gente entender uma coisa ou outra, tá? Às vezes eu preciso ter um avivamento de algo físico na minha vida. O que é algo físico? Eu preciso ter um avivamento na minha disposição para poder caminhar mais, para poder eu fazer mais exercício, né? Que às vezes a gente sente morto, não é? É ou não é? Aí as coisas precisam ser avivadas para a gente, né? Sofrer um despertamento. Não, eu tenho que fazer. Então isso é em todas as áreas da nossa vida. Isso é a forma física, isso é a forma natural que eu e você pode agir. Mas o avivamento que eu quero falar essa noite é o avivamento de Deus. É o avivamento. Sem Deus não vai acontecer na minha e na sua vida, tá? Coloca um fundo musical para mim aí. Sem Deus é impossível isso acontecer. E como eu falei aqui ontem, nós tivemos o nosso GC especial, e no GC especial a gente já pincelou aquilo que o Espírito Santo quer falar para a igreja. Foi um momento muito bom. Tivemos aqui quantas pessoas ontem? 21? 21 pessoas. E estudamos a palavra, conversamos, batemos muito papo, foi muito maneiro, foi muito legal. Foi um momento de renovo, não foi? Quem esteve aqui gostou? Podemos fazer de novo? Sim. E nós vamos fazer de novo, tá? Porque precisamos desse estudo, precisamos desse momento junto aqui como igreja, para estar estudando a palavra. E ontem já começamos a falar sobre isso. E a gente já viu o que pode acontecer comigo e com você, se a gente se permitir Deus agir. Você eu não sei se você entrou aqui, se você não tem Jesus ainda no teu coração. Se você ainda não tem Jesus, se você não tem Jesus, eu quero te falar que vai acontecer um avivamento na sua vida, talvez por um esforço físico seu, né? De você fazer determinadas situações. Isso qualquer um pode fazer. Estão me entendendo? Amém? Isso qualquer um pode fazer. Mas o que eu vou falar essa noite
só vai receber esse avivamento quem tem Jesus no coração. Quem aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador. Então, se você não tem esse Jesus, é a hora de você falar: eu recebo Jesus como meu Salvador, como meu Senhor, para você entender o que eu vou falar, para que você possa receber esse avivamento aí, você tem que ter Jesus aí. Então já começa a receber Jesus aí. Tem alguém que não tem Jesus ainda, que quer receber? Fala assim: eu quero receber. Tem alguém que não tem ainda? Então eu entendo que todo mundo tem Jesus, né? Se você tem Jesus, ele pode agir? Ele tem liberdade de agir dentro de você aí? Então aperta o cinto, né? Tem um filme que eu me lembro, aperta o cinto que o piloto sumiu, né? Não sei se é do tempo de algumas pessoas aí, ou se alguém já viu, vai acontecer isso. Amém? Amém. Apertou o cinto? Glória a Deus. Meus amados, abra suas Bíblias. Eu vou estar falando alguns versículos, mas eu quero primeiro que você abra em Joel. O livro de Joel descreve o avivamento virá após o arrependimento. Primeiro eu preciso o quê? Me arrepender. É a primeira etapa de hoje na sua vida. Eu preciso me arrepender. O que é me arrepender? É já de imediato você reconhecer Jesus como seu Salvador e você se arrepender do seu pecado. Só assim teremos um quebrantamento, onde o Espírito Santo terá liberdade de agir na minha e na sua vida. Profeta Joel, capítulo 2, verso 28 e 29. O profeta Joel, ele está num ambiente aqui, onde precisava ter um avivamento, precisava das pessoas voltar para a presença do Pai, para a presença de Deus, voltar a se deleitar, voltar a estar com Deus, voltar a sua atenção a Deus. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Quando fala toda a carne, está falando sobre todas as pessoas que ali, o quê? Tiver ligada com Deus. Toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Imagine isso. Imagine que os seus filhos começarão a profetizar a palavra do Senhor. Imagine isso acontecendo aqui na Gileade. Imagine isso acontecendo na sua família. Imagine os seus filhos já ali, já entendendo o poder de Deus e começar a profetizar. Os vossos velhos terão sonho, ô Jesus. Quando falamos sobre idade, como falamos sobre velhice, achamos que é o quê? Parou. Achamos que acabou tudo, é ou não é? Já viu a pessoa de idade? Eu não tenho idade não, gente, eu sou novinho. Só tenho cabelo branco, né? E tem hora que a minha esposa vai saber o que eu estou falando. Fala: filha, a gente precisa desacelerar, a gente precisa parar um pouquinho. Fala: não, se eu parar eu morro. Não é? Não falo isso? Se eu parar eu morro. Porque eu sou igual uma máquina. Eu tenho que estar em movimento para poder funcionar. Se eu parar, enferruja. E a gente
tem que voltar a sonhar. Tem pessoas que os seus sonhos já soterrado, com pensamento já lá na terceira idade. E gente nova pensando assim. Gente nova com mente de pessoas que não acha que não tem mais jeito. Então precisa vir esse avivamento para que possamos começar a sonhar. Esse avivamento precisa chegar na sua casa. Esse avivamento precisa chegar aí. Ivonete, eu ia falar Claudete. Eu fui chamar Claudete, essa mãe chamei de Ivonete. Precisa chegar. Esse avivamento precisa chegar lá, meu filho. Você sentir a presença de Deus quando estiver trabalhando nas suas terras lá, sentir isso, e falar, está acontecendo um negócio esquisito aí. Isso é alegria do Senhor, avivamento, começar a sonhar com aquela plantação, sonhar com os novos negócios. Você é um cara hiper, super inteligente, que eu sei, pouco tempo que a gente está junto, mas aí, o que acontece? Tem hora que algo não dá certo, e você fala, vou parar. Não, continua, avança, renove os sonhos, modifica algo, coloca Deus nesse negócio aí, que Deus vai começar a renovar os sonhos, Deus vai começar a revitalizar. Avivamento é isso, é avivar em você aquilo que talvez teria apagado, talvez esteja estagnado. Avivamento é pedir a Deus trazer vida. Lá no morango, quanta estufa de morango tem lá? Eu não sei, 4, 5, 6, fala aí. Tem 3 mil pés? 30 mil pés? Vamos profetizar? Vai ter muito mais? É sonhar, é ver os morangões lá, ó. Cada morango que não cabe na palma da mão. É isso. É avivar, é fazer as coisas acontecer, é revitalizar. O pessoal não descobre às vezes as coisas diferentes aí, né? O irmão planta um morango, aí vai lá, imagina, sonha, acorda em um morango, com cobertura de beijinho de coco, aí bota uma caudazinha por volta, e surgiu, morango do amor. Está vendo o avivamento? Não é só mais morango, entrou o beijinho de coco, entrou uma cauda. E tem gente que aí abusa ainda, bota o chocolatinho por fora. Está me entendendo? É isso que eu preciso, é isso que você precisa. É pegar a sua vida, fazer esse avivamento, fazer algo ficar melhor. Que haja um despertamento nesta igreja, em sua vida. Viver o novo de Deus. Não podemos ter medo de receber a promessa de Deus, não podemos ter medo de viver o novo de Deus. É olhar para a sua casa, olhar para o seu quintal, e eu já vejo tudo florido, eu já vejo isso daqui dar certo, e quando alguém falar o contrário, está repreendido em nome de Jesus, teu sapo seco. É assim, é em nome de Jesus. Toma essa autoridade aqui. Joel está falando aqui, está profetizando, Deus está falando para ele, é isso que vai acontecer. Deus, e os vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos, sobre as servas. Olha, aqui está colocando todos junto, derramarei o meu espírito. Então todas as pessoas que estiverem ao seu redor, todas as pessoas que estiverem arroladas a você, estiver conectado a você, como empregado, como servo, como ajudadores, colaboradores ali, também receberão o espírito renovador, receberão a glória de Deus, porque ali está em você, e ali é impossível Deus se manifestar e as pessoas não ser contagiadas. É assim, é de dentro para fora, vai acontecer lá fora, mas vai começar em você. Fala, vai começar em mim. Pode falar, não tenha medo, vai começar em mim. Vai ser um derramar do Espírito Santo neste lugar, essa noite. Vai ser o derramar de Deus. Olha, Jesus, abra lá em eu estou com a Bíblia que não é minha, eu esqueci minha Bíblia em casa, eu estou mais enrolado. Deixa eu ver se eu acho.
Nadia, está caindo um monte de coisa aqui. Não, dinheiro não tem aqui não, já procurei. Abacuque. Só mais na frente um pouquinho. Na Bíblia da Nadia, está algumas folhas depois. Aleluia. Senhor, renova, Senhor, a mente de cada um que está aqui, Deus. Renova, Deus, daquele que está em casa, Espírito Santo de Deus. Existe uma batalha tão grande na sua mente agora. Que o Espírito Santo me incomodou, porque é hora de profetizar sobre a sua mente. Aleluia. Se você está sentindo isso essa noite, eu quero ter a liberdade pelo Espírito Santo de Deus te pedir. Coloca a mão assim na tua testa. Isso para quem está com a mente assim. Eu estou de olho fechado, não quero nem ver. Espírito de fraqueza, caia por terra agora. Espírito de rejeição, caia por terra agora. Espírito de abandono, caia por terra agora. Espírito de desistência, caia por terra agora. Aleluia. Eu quero profetizar agora sobre a sua mente. Deus, renova, Senhor, a mente desse agora. Renova, Senhor, para que o avivamento venha, para que ele esteja conectado essa noite contigo aqui no altar, onde o Senhor vai derramar, Deus. Mas o inimigo, ele é astuto. Mas você foi desmascarado, porque o Senhor é expert em achar. Senhor, eu te peço, coloque o capacete
na cabeça desses no qual o Senhor colocou aqui profetizando sobre ele. O capacete da sua armadura, que protege do sussurrado inimigo, de palavras lançadas de maldição, de palavras contrárias que não vai conseguir, de palavras, Senhor, que esteja agora, Senhor, tentando paralisar, mas em nome de Jesus, cada palavra lançada, Deus transforme, como fala em dupla honra. Eu vou, Senhor, falar em dupla bênção. Quanto mais o inimigo atacar, mais você vai ser abençoado. Aleluia. Precisamos hoje viver, Pai, o que o Senhor tem. Que avivamento é esse, Pai, que o Senhor tem para cada um de nós? Que avivamento é esse, Senhor? Aleluia, Jesus. Transborde sobre esta igreja. O culto começou diferente, Pai. O culto começou, Senhor, no agir. E agora o Senhor muda, Pai. Mas é assim. Se eu não estiver conectado, se a igreja não estiver conectada, como, Deus? Como nós vamos receber o avivamento? Não tem como, Espírito Santo. Que agora, Senhor, essa pessoa venha abrir os olhos e sentir que algo mudou. Em nome de Jesus. Amém? Abacuque, ele pede para que Deus venha avivar o povo, para que Deus venha, para que o povo volte para a presença, volte a sentir, volte a se relacionar. Só que o povo esqueceu alguma coisa. O povo deixou de fazer algumas coisas, como eu e você deixamos o nosso dia a dia soterrar algumas coisas que nos afasta e não deixa de receber. Uma das coisas que a gente entende que afasta muito da presença de Deus é a falta de conhecimento. A palavra de Deus é que vai gerar o avivamento nesse lugar. É a palavra de Deus que vai gerar no meu seu coração confronto da sua própria identidade. Porque tem hora que eu acho que Deus te esqueceu, né? Deus me esqueceu.
Quem já sentiu assim, que Deus me esqueceu? Eu perguntei para uma pessoa em relação a amor. Ontem nós falamos isso, quem esteve aqui viu a pergunta que foi feita. Nós falamos sobre amor de Deus, e houve um comentário em relação à ação de Jesus em determinadas situação. E eu perguntei em relação, você deixa de amar o seu filho porque ele fez uma coisa errada? Fala, mãe, fala, Raquel. Algum pai aqui vai deixar de amar o seu filho porque fez algo errado? Não. Preste atenção, o que o Espírito Santo está falando agora. Deus te ama. Deus te ama. Mas o pai fica muito contente quando o filho volta para casa. O pai fica muito contente quando o filho se arrepende. O pai fica muito contente quando o filho reconhece o erro. E somente a palavra vai te confrontar e dizer aquilo que você precisa mudar. Amém? Você sabe outra coisa? Que não deixa o avivamento chegar? É o temor a Deus. Pastor, o que é temor a Deus? Igreja, o que é temor a Deus? Temor a Deus é ter medo de Deus. Nenhum filho pode ter medo do seu pai. Mas você pode ter um temor a ele, um respeito, a questão da honra, a questão de você entender que existe um senhorio na sua vida, você entender que existe um pai zeloso a todo momento, e você precisa ter temor sim, quando o inimigo falar algo para você e você falar assim, não, esse é meu pai, hein? Quem já teve irmão mais velho aí, que era maior do que você? Que alguém chegou assim, tentou te confrontar, eu vou chamar meu irmão. Alguém já viu uma situação assim? Porque o irmão é mais grandão, o irmão é mais velho. Quando alguém te confrontar, você fala, olha, eu vou falar com meu pai, hein? Lembra de criança, quando você falava isso? Quando acontecia alguma coisa ali, você falava, vou falar com meu pai, vou falar com minha mãe, hein? É ou não é? Porque você era o quê? Fala aí, igreja, porque você era o quê? Hã? Filho. Vou mostrar essa orelha, que essa orelha está furada. Essa orelha aqui. Está cheia de furinho. Porque você era o quê? Aleluia. E mais o quê? Você dependia dele. É ou não é? Só que hoje você malha no peito e fala assim, não, eu resolvo. Mas Deus fala, olha, assim não vai dar. Você tem que voltar a ser aquele menino. Para falar assim, eu vou falar com meu pai. É diferente? A gente cresce e acha que sabemos tudo. Acha que podemos resolver tudo. Por isso, quando Jesus falou assim, ó, vem a mim, é o quê? E quando uma criança é honesta, falar uma verdade, porque ela é criança, nós precisamos voltar a isso e saber falar a verdade com Deus.
escondemos muito de Deus. E às vezes falamos muito para pessoas que não é para falar. Não se esconda de Deus. Fale para Ele. Você quer receber o avivamento? Não existe avivamento sem oração. A oração é a forma que eu tenho de falar com Deus. Como é que você conversa com seu pai? Hein? Como é que você falava para ele na sua infância, quando você era jovenzinho e queria um presente? Hein? Sabe como? Você era enjoada a beça. É ou não é? Lembra disso? Igual aquela propaganda da Caloi, né? Bilhetinho em todo lugar. Bom, né? Esse é só do meu tempo. Mas não é? Como é que a criança, quando quer o presente, ela faz o quê? Insiste. Duvido que você esquece. Duvido. Pai e mãe, esquece? O que a criança faz? Eu quero falar para mim e para você, porque a administração é para mim também. Seja insistente com Deus. Persevere em Deus. Persevere naquilo que realmente você quer e fala para Ele. Seja enjoado. Gente, dá vontade de dar um coco. Fica quieto. Para de falar com isso toda hora. Mas Deus não. Deus fica amarradão quando você faz isso. Sabe por quê? Ele sabe que você está afinzão daquilo. Sabe que você está determinado naquilo. Então, você só vai receber o avivamento se você falar para Deus aí: Deus, eu quero muito isso na minha vida. Eu quero receber o avivamento hoje na minha vida. Eu preciso receber o renovo hoje na minha vida. É chorando. É falando para Deus: Deus, eu preciso disso. Bota bilhetinho para Deus. Escreve carta para Deus. Sobe um monte para Deus. Desce um monte para Deus. Vai no vale para Deus. Hoje eu fui num lugar, junto com a Deilson, meus amados, eu fiquei assim, sabe, você chegar num lugar e ser cheio do Espírito Santo, você vê tanta glória de Deus, algo tão belo da manifestação. Eu coloquei lá até no meu Instagram lá, a paisagem que eu estava contemplando. Não consegue, pela filmagem que eu fui, expressar o que eu estava sentindo. Tão pequeno tamanho era a grandeza de Deus, tamanho era a beleza que eu estava contemplando ali. Me senti tão pequeno naquele lugar. A glória de Deus, a manifestação da glória de Deus. Nós precisamos agir para que a glória de Deus venha se manifestar na minha e na sua vida. Você sabe o que, às vezes, quando falando sobre avivamento, ontem eu fiz também essa pergunta aqui no grupo, a primeira coisa que eu lembro sobre avivamento é Atos 2, não é? Acabamos de cantar, foi o primeiro louvor. Foi o primeiro louvor. Você quer ver isso aqui? Vou perguntar de novo. Você quer ver isso aqui? O que precisa isso acontecer aqui essa noite? O que eu tenho que fazer para que isso aconteça na minha e na sua vida? Hein? Abrir o coração, orar, tomar atitude, ficar dependente dali
para receber, que foi o que aconteceu ali. Quando Deus quer derramar algo sobre todos, Ele faz algo para todos entenderem. E esta noite, o avivamento vai vir, mas você precisa estar conectado. Lembra em Nínive, quando Jonas foi chamado, né? Nós sabemos ali que desobedeceu e tal, mas no final ele foi para Nínive. Nínive estava como? Fala para mim. Nínive estava o quê? Perdida. O pecado estava ali, estava assolando. O pecado estava dominando. E Deus fala para o profeta, vai lá e prega. E o que houve lá? Avivamento em Nínive. Porque aquelas pessoas se arrependeram. Aquelas pessoas genuinamente entenderam que Deus era o único Deus que precisava ser adorado e cultuado. Aí houve o avivamento. Só vai acontecer o avivamento nessa igreja. Só vai acontecer o avivamento na minha e na sua vida, se você entender que aqui existe um único Deus. Que neste lugar Jesus está passeando, querendo se relacionar com você. O avivamento, talvez você queira ver anjos aqui passeando. Eu quero ver anjos. E hoje eu falei para uma pessoa, você está preparada para ver demônios? Não, demônios não quero ver, mas demônios, não estou entendendo. Satanás era o quê? Está me entendendo? Porque o problema, eu só quero o filé mignon. Anjo é bom de ver, mas demônio não. Mas Deus não vai fazer nada pela metade. Você quer ver anjo? Vou repetir, você quer ver anjo? Quer? Te prepara para ver o demônio também. Porque existe anjo do bem e anjo do mal. Né? Você vai correr? É fácil de falar que não. Lembra do meu testemunho? Acordei de noite, o nome me chamando. Estava lá no tempo do restaurar, dormindo na barraca. Aí escutei o Wellington. Aí eu olhei para os amigos que estavam na barraca lá, foi Roberto e o genro dele, tudo roncando, dormindo. Falei, não sei o que está me chamando, não tinha ninguém lá fora, eu olhei, aí deitei de novo. Daqui a pouco escutei o Wellington, eu perdi a oportunidade de falar o quê? Eis-me aqui, Senhor. E o medo deixou falar? Eis-me aqui, Senhor. Fala comigo. Avivamento é Deus chamar o seu nome agora e você falar, eis-me aqui, para receber o avivamento de